Olá pessoal, vamos hoje dar continuidade à revisão do assunto ensino fundamental e hoje eu vou concluir regra de 3. Vou hoje trabalhar com regra de 3 compostas, então vamos lá. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um processo prático para resolver problemas que envolvam mais de duas grandezas. Mais de duas, porque na regra simples nós resolvíamos só com duas grandezas, agora são mais de duas. E o processo é muito parecido. Se você entendeu bem como resolver a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, vai ser muito parecido. Para colocar as flechas, comparamos cada grandeza com aquela que contém incógnita x. Então, aquela ideiazinha de colocar para baixo ou para cima, que é para saber se vai ser diretamente ou inversamente, você aprendeu bem na regra de 3 simples. Então, agora na composta, eu vou só aumentar a quantidade de variáveis, quantidade de grandezas. Mas o modo de resolver você já aprendeu na simples. Vamos lá. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Então aqui ele tem a grandeza tijolos, dias e horas. Quantos tijolos? Eu já sei que a grandeza está faltando tijolos. Produzirá em 10 dias por 8 horas. Então tijolos, dias e horas. 1.470 7 e 3. Vou chamar de x a variável, sempre eu chamo de x. Trabalhando 10 dias, 8 horas. Então vamos lá perguntar da seguinte forma. Eu sempre gosto de colocar orientação para a variável. E vamos assim. Eu trabalhando por 7 dias, produzi 1.470 tijolos. Se eu aumento os dias, eu vou produzir mais tijolos ou menos? Vou produzir mais. Então veja. O número aqui aumentou, então o x também vai aumentar. Então, estão diretamente proporcional. As horas. Estou trabalhando 3 horas por dia, eu produzo 1.470 tijolos. Se eu aumento a carga horária de 3 para 8, eu vou produzir mais tijolos ou menos? Vou produzir mais. Então, logo, então veja. O número aqui aumentou. O número aumentou. Esse também aumentou. Então, logo, são todos diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Armando a continha, fica 1.470 dividido por x é igual a 7 vezes 3 dividido por 10 vezes 8. Se eu dividir 1.470 por 3, aqui dá 1 e aqui dá 490. 490 eu posso dividir por 7. Por 7, aqui dá 1 e aqui me dá 70. Então, simplificando, ficou 70 sobre x é igual a 1 sobre 80. Né? Eu vou escrever aqui já 80. X vezes 1, x. 70 vezes 80, 5.600. Então, a quantidade de tijolos que eu vou produzir nessa olaria, quando eu aumento a carga horária e aumento os dias, foi para 5.600. Vamos aqui agora para a segunda questão. A segunda questão me diz da seguinte forma. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Então, eu vou ter pedreiros, metros e dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, eu vou ter 80 pedreiros, 32 metros e 16 dias. Pedreiros eu não vou ter. Construir o meu novo muro agora é 16 e os meus dias são 64. Só volto para orientar isso, né? E a pergunta vem bem da seguinte forma. Se com 32 pedreiros eu construir 80 metros, com 16 eu vou construir mais metros, vou precisar de mais pedreiros ou menos para construir 16. Se eu diminuir a minha metragem do muro, eu vou diminuir meus pedreiros. Então, estou voltando como se fosse para baixo, estou diminuindo. Então, ó, segue a proporção. Diminui a metragem, diminui os pedreiros. Vamos agora aqui para os dias. Se com 80 pedreiros era 16 dias, com 64 pedreiros, com 64 dias, vou precisar de mais pedreiros
ou menos pedreiros? Vou precisar de menos pedreiros. Então, essa inverte. Por quê? A pergunta é essa. Eu estou aumentando nos dias. Então, se eu vou ter mais dias para trabalhar, eu vou precisar de menos gente para trabalhar. Então, tenta entender essa ideia. A pergunta é essa daqui. Aumentei os dias, então vou diminuir os pedreiros. Então, essa daqui vou precisar inverter. Então, essa daqui é uma inversamente proporcional. Então, fica 80 sobre x igual a 32 sobre 16 vezes o 64 vai para cima e o 16 vem para baixo. 16 aqui por 16 aqui dá 1, aqui dá 2, por 16 aqui dá 1 e aqui dá 4. Me restou 4 vezes 2, 8, então restou 80 sobre x é igual a 8 sobre 1. Posso simplificar. 80 por 8 dá 10, por 8 dá 1. X vezes 1, x. 10 vezes 1, 10. Então, a minha resposta é 10 pedreiros. Então, veja, foi aquilo que eu falei. Se eu estou aumentando a quantidade de dias, os pedreiros vão precisar diminuir. Então, precisa agora só de 10 pedreiros. Terceira questão. Um ônibus percorre 2.232 km em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Então, percorrendo é trafegando 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, quilometragem, dias e horas. 2.232, os dias são 6 e as horas são 12. Vou agora precisar da quilometragem que ele quer descobrir. Os dias são 10 e as horas são 14. Mais uma vez para a orientação. E vamos fazer aquela perguntinha. Se eu percorrer 2.232 km em 6 dias, em 10 dias eu vou percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Mais quilômetros. Então continua a mesma ideia de proporção. Eu aumentei aqui e o x também vai aumentar. Se eu percorria 2.232 km em 12 horas, em 14 horas vou percorrer mais ou menos? Mais. Então veja, essa é a ideia. O número aumentou, o x também está aumentando. O 10 aumentou, o x também está aumentando. Então é tudo diretamente proporcional. 2.232 dividido por x é igual a 6 dividido por 10 vezes 12 dividido por 14. Posso simplificar por 2, aqui dá 3, aqui me dá 5. Por 2, aqui me dá 6, aqui me dá 7. Isso aqui me dá 2.232 dividido por x é igual a 18 dividido por 35. Isso vai me dar, fazendo multiplicação, 18x é igual a 2.232 vezes 35. Me dá 78.120. X é igual a 78.120 dividido por 18. Que isso me dá 4.340 quilômetros. Então, a minha quilometragem foi 4.340. Então, a dificuldade na regra de 3 compostas se torna pelos cálculos, né? É mais a parte de multiplicaçãozinha, a parte de divisão. Vamos para a quarta questão. Numa fábrica, 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários, 10 horas por dia? Então, eu tenho operários, horas e as caixas. Supomos operários. São 12 operários que trabalham 8 horas por dia, que produzem 8.640. 804. Agora eu vou ter 15 operários
e trabalhar 10 horas por dia, quantas caixas eu vou precisar? Mais uma vez, vamos aqui perguntar. Se com 8 horas eu produzia 864 caixas, se eu vou trabalhar mais horas, eu vou produzir mais caixas ou menos caixas? Eu vou produzir. Mas tá vendo? Ó? O 10 aumentou, o X também vai aumentar. Vamos agora perguntar pelos operários. Se com 12 operários eu produzia essa quantidade, se eu aumentar os operários, eu vou produzir mais ou menos? Opa, mais. Logo, 864 dividido por x é igual a 8 sobre 10 vezes 12 sobre 15. Posso simplificar esse daqui que dá 4, esse dá 5, esse dá 4, esse dá 5. Isso aqui me dá 864 dividido por x é igual a 16 vezes 25. 864 vezes 25. Isso me dá 16x é igual a 864 vezes 25. 16x é igual a 21.600. Que se eu dividir isso x é igual a 1.350 caixas. Então veja, mais uma vez eu recaio na dificuldade de só trabalhar com os números. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia, levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas são necessárias para executar o mesmo serviço? Trabalhar 20 horas por dia durante 12 dias. Então, eu tenho máquinas, tenho horas e tenho os dias. Máquinas são 20, 16 horas e 6 dias. Quantas máquinas eu vou ter trabalhando? 20 horas por 12 dias. Então, vamos assim. Se eu trabalho 16 horas, eu preciso de 20 máquinas. Se eu vou ter 20 horas, eu vou precisar de mais máquinas ou menos? Eu vou precisar de menos máquinas. Então, aumentei as horas, diminuí as máquinas. Se para fazer o serviço de 6 dias são 20 máquinas, se eu vou aumentar os dias, eu vou precisar de mais máquinas ou menos? Eu vou precisar de menos. Então, veja, eu pergunto sempre em relação a esse número, mais uma vez. Ele aumentou, o das máquinas diminuiria. Então, é inversamente. Repete, o 20 sobre x é igual. O 20 vai para cima. O 16 vem para baixo. Eu vou ter o... Opa. Não vou ter o 6, vou ter agora quem? O 12. O 12. E o 6 embaixo. Esse 20 aqui eu posso cancelar com esse. Aí me resta 1 aqui e 1. 6 e o 12 fica 2. Que isso aqui me resta 1 sobre x é igual 2 vezes 1, 2. Aqui tem 1, 16 vezes 1, 16. Eu posso também dar 8 e 1. Que isso me dá 16 vezes 1, ou x vezes 1. X, 8 vezes 1. 8. Então, para de quantas máquinas? 8 máquinas. A questão 6. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 300 camisas em 3 dias. Então, eu tenho alfaiates, camisas e dias. Quantos alfaiates são necessários para que seja feito 1.080 camisas em 12 dias? Então, eu tenho 8, 360, 3 alfaiates que eu quero descobrir. As camisas agora aumentaram para 1.080 e os dias aumentaram para 12. Aí eu venho naquela mesma perguntinha de sempre. Se para produzir 360 camisas foram 8 alfaiates, para produzir 1.080, eu precisar de mais alfaiates ou menos? Eu precisar de mais. Então, continua aquela mesma proporção. Aumentou esse aumentou. Mas agora vamos para a seguinte pergunta. Se com 8 alfaiates eu fazia em 3 dias,
Se eu aumento para 12 dias, eu vou precisar de mais alfaiates ou menos? Eu vou precisar de menos, porque eu aumentei a quantidade. Então fica 8 sobre x igual 360 dividido por 1080 vezes... Agora inverteu, né? O 12 vai para cima e o 3 vem para baixo, que já cancela, que fica 4. Esse daqui eu posso simplificar, que dá 1. E aqui dá 3. E me restou 8 sobre x igual a 4 sobre 3. Posso simplificar por 4, que dá 2, aqui dá 1. Fazendo 3 vezes 2, 6. X vezes 1, x. X é igual a 6 alfaiates. Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Então, eu tenho distância. Deixa eu botar quilômetros. Eu tenho aqui agora quilômetros, tenho dias e tenho horas. Vamos lá. Ele percorreu 150 quilômetros em 4 dias, 3 horas por dia. Quantos dias? Então, eu já sei que o dia vai ser x. Numa viagem de 400 quilômetros, fazendo 4 horas por dia. Então, vamos colocar para baixo. Vamos fazer aquela pergunta. Se para fazer 150 km eu percorri 4 dias, para fazer 400 eu precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Então 400 aumentou, o x também aumentaria. Vamos agora para a seguinte pergunta de horas. Se em 3 horas por dia foram 4 dias, se eu aumentar as horas, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Eu vou precisar de menos dias. Então veja, ó. As horas aumentou, mas os dias diminuiu. Então, ficou inversamente. Então, fica 4 sobre x igual 150 sobre 400. Vezes o 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. Posso simplificar esse 0 com esse. Posso simplificar esse 4 que está multiplicando com esse outro, que dá 1 aqui, e aqui dá 1. Posso simplificar esse 3 com esse meu 15, que aqui fica 5 e aqui fica 1. E vamos ver o que veio que restou. Fica 1 sobre x igual a 5 sobre 40. 5x igual a 40. X igual a 40 dividido por 5. X igual a... Opa, errei, desculpa. X igual a 8. Então, eu precisaria agora de, para percorrer essa mesma distância, 8 dias conseguiria percorrer. E vamos para a 8ª questão. Uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Então, eu vou ter parafusos, eu vou ter horas e vou ter dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos e 15 dias? Então, eu tenho 3.200, 12 horas e 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar para fabricar 5.000, 15 dias? Então, a hora é a minha variável. Então, eu já coloco aqui. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Para eu trabalhar, para fazer 3.200, eu gastei 12 dias, 12 horas, né? Eu gastava. Para fazer 5.000, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Mais horas. Então, 5.000 aumenta, as horas também aumentam.
Mas agora eu vou para os dias. Eu trabalhava 12 horas por dia, fiz o serviço em 8. Trabalhando agora 15 dias, eu precisar de mais horas ou menos horas? Eu precisar de menos horas. Então, isso aqui é inversamente. Fica 12 sobre x é igual a 3.200 sobre 5.000 vezes 15 dividido por 8. Cancela esses 2 zeros com esses 2. Posso simplificar mais aqui? Posso. Esse 8 com esse 32 me dá 4 e aqui vai dar 1. Isso aqui eu vou reescrever como sendo 12 sobre x é igual a 4 vezes 15 dá 60 dividido por 50. Vou cancelar esse 0 com esse. 12 com 6 aqui dá 1 e aqui me resta 2. Me restou 2 sobre x igual a 1 sobre 5. Multiplicando, x igual a 10. Então assim eu dou concluído o assunto de regra de 3 simples e regra de 3 compostas. Espero que todos tenham entendido. Foi muito bom trabalhar com esse assunto. Irei deixar na descrição do vídeo um arquivo com questões sobre regra de 3. Então, todos peguem esse arquivo, resolvam. Se tiver dúvida, me envia o comentário, manda aí no privado tudo, que eu irei tirar a sua dúvida. Então, curta, compartilha, se inscreva nas redes sociais. Valeu!